Você já pensou em se deslocar para o cinema para assistir sua série favorita? Parece loucura, né? Mas acredite, isso era comum. Sair do conforto da sua Netflix, ter que ir ao cinema durante um determinado período para acompanhar a história do seu herói, personagem ou ator favorito, né? Claro que isso era muito comum antes do surgimento da Netflix, mas acredite, existiu. Seja bem-vindo à Reprodução Remanescente. E no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre o surgimento dos seriados / séries e veremos um pouco sobre esse lance de sair de casa para acompanhar os novos episódios. O que realmente parece brincadeira, né? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Muito diferente do que você pensa, os seriados não começaram na TV, e sim no cinema. E acredite, cada episódio era reproduzido de forma individual, assim como na TV. O problema é que as pessoas precisavam se deslocar para ir acompanhar a trama ou enredo de determinada obra. Precisavam também ser avisadas do dia da reprodução do episódio em si. E diferente do que você pensa, o termo também não surgiu como seriados / séries, e sim como filmes em série. E o que são esses filmes em série? Basicamente são filmes sequenciais com um número limitado de episódios curtos, que no total montava uma história completa, e eram apresentados nos cinemas da primeira metade do século XX, como eu disse. E a forma como eles montavam esses filmes era a mais direta possível. Gravava a sequência total, com o filme chegando a 460 minutos de duração, e cortava para reprodução em sequência, através dos rolos de filmes. Eram considerados como filmes B, justamente por conter métodos e características simplificadas de reprodução, e serem feitos também com baixo custo, visando sempre um lucro maior, claro. E mais claro que isso, ir no cinema acompanhar os episódios do seu ídolo favorito iria custar um pouquinho, óbvio. Contavam com entre 10 e 15 episódios, podendo alguns seriados variar na quantidade de episódios. Normalmente terminavam com uma proposta extrema, um herói ou mocinho da história em uma situação de aflição ou situação pouco provável de escapar. O que claro instigava a curiosidade do público para continuar vendo, acompanhando aquele seriado, ou ao menos querer saber mais sobre ele. E acho que também você já identificou isso nas séries atuais que você assiste. O nome desse recurso extremo se chama cliffhanger ou cliffhanger. Vou deixar na tela para vocês. E falaremos dele mais pra frente nesse vídeo. Antes mesmo dos filmes em série, podemos ter uma base do que teria sido uma forma de contar histórias em sequência. Ou seja, de pegar uma trama principal e quebrar ela para ser apresentada várias vezes, deixando o consumidor daquele conteúdo em busca da continuação da história. E essa base da qual citei chama-se folhetins. Os folhetins eram uma espécie de narrativa literária, seriada dentro dos gêneros prosa de ficção e romance. Quanto ao formato, era publicada de forma parcial e eram sequenciada em jornais e revistas. Quanto ao conteúdo, apresentava a narrativa ágil, profusão de eventos e ganchos intencionalmente voltados para prender a atenção do leitor. Caso você não tenha percebido, é basicamente tudo que um seriado tem. Ao contrário também do que muitos pensam, o cinema e todas as suas vertentes e ramificações não começaram nos Estados Unidos, mas sim na França, e com os seriados não seria diferente. Entre 1908 e 1920, esses filmes em séries já começaram a se desenvolver, em especial na França, onde era comum uma espécie de folhetim com tramas policiais e de aventura, que veio a surgir o primeiro seriado ou filme-série, chamado Nick Carter, Leroy des Detectives, ou Nick Carter, o Rei dos Detetives. Me desculpe, meu francês não é muito bom, tá? O filme era dirigido por Victorine Jassette, com base nos folhetins que citei acima, e chegou nas telonas no ano de 1908. Foi produzido em 6 episódios, cada um com uma história completa. E aí também que vemos uma característica peculiar, que eu já havia dito no vídeo, da diferença de séries e seriados, tá? Onde nas séries precisamos ter um acompanhamento contínuo de cada episódio. Já nos seriados nem é algo com tanta relevância assim, podendo nós, telespectadores, assistir cada episódio de forma individual. Já em 1910 foi realizado o seriado Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, um drama alemão de 5 capítulos, dirigido por Viggo Larsen, baseado em uma obra literária também de nome parecido do autor Maurice Leblanc. Mas o que viria a ser o famoso da época, de fato, pelo menos no cinema francês, seria esse aí, Fantomas,
de Louis Field, contando com 5 episódios, realizados no ano de 1913 e 1914. O seriado conta a história de um ladrão que invade o hotel da princesa Danidoff em Paris e deixa um cartão de visitas assinado Fantomas, passando então a ser investigado pelo comissário Jules. Bem, tudo isso ocorre na França, mas ainda temos nossa querida América, e claro que ela não ficaria de fora, com os filmes e séries chegando na terra do Tio Sam por volta de 1912, com o pontapé inicial de O que Aconteceu com Maria. Os seriados americanos tinham uma característica importante e um tanto diferente dos filmes em série europeus, como por exemplo o acompanhamento da trama através de jornais ou folhetins também, como se fosse desfecho do Big Brother, por exemplo, o que fazia com que as pessoas se emergissem dentro do mundo daquelas obras, misturando o útil, óbvio, ao agradável. O pessoal que cuidava da parte jornalística começaram a competir para publicar folhetins cuja adaptação cinematográfica era conferida semanalmente nos cinemas, assegurando para si os clientes dos Nickelodeon. Os Nickelodeons, para quem não sabe, de uma forma rápida aqui, eram pequenas salas de cinemas, feitas justamente para disputar público. Podemos resumir como um Cinema Express, por exemplo. Uma outra característica notável foi o espaço cedido para a figura feminina. Muitas obras realmente começaram a apelar para a centralização ou colocar como tema principal a mulher. E daí também surgiu e ressurgiu aqueles clichês de uma donzela em perigo e muitos outros que você conhece por aí. Por falar em clichês, temos os cliffhangers, que agora fazem sentido para a explicação nesse roteiro, tá? Basicamente, os cliffhangers são os clichês, como eu havia dito. Um dos mais comuns era o instante final do episódio, quando muitas vezes o herói ficava à mercê do perigo, basicamente à beira de um precipício, atropelado por uma tropa de cavalos, clássico em filme de faroeste, juntamente também com o clichê da donzela em perigo, que foram usado muito durante os seriados americanos, né? E basicamente esse é um cliffhanger, é um clichê que apela ali para a curiosidade do público. Os seriados foram populares durante o início do século XX, onde foram reproduzidos em cinema até o surgimento da TV, até aqui mesmo no Brasil, sendo que a primeira distribuidora de companhia americana a instalar seu escritório em terras brasileiras foi a Universal Pictures, a partir de 1915, com a exibição em São Paulo de A Rapariga Misteriosa, ou Lucy Love, Guild of Mystery. E acredite ou não, a Universal Pictures era uma companhia independente, uma das poucas que conseguiu sobreviver à Grande Depressão de 1929 e ainda se adaptar ao cinema sonoro, pois até então o cinema não tinha sons ou falas, né? A ponta inicial dos seriados foi feita pela Picture, o que influenciou também a forma de reprodução de filmes brasileiros na época. Porém, isso também não impediu nossas terras tupiniquins de tentar criar as próprias séries. E temos duas em destaque: Os Mistérios do Rio de Janeiro e A Quadrilha do Esqueleto. Ambas não tendo passado do primeiro episódio, justamente pelo motivo de o Brasil não conseguir desenvolver esse tipo de entretenimento naquela época. Foi com a grande gama de seriados também que tiveram maior participação dos dublês, já que os seriados filmes em série eram feitos de forma longa ou com mais de uma produção. Obviamente ficou muito perigoso a participação total de atores na produção, já que isso envolvia quase sempre acidentes e custava caro para os custos de produção e também o tempo de recuperação de um ator importante, né? Logicamente, a utilização dos dublês em uma sequência longa viria a calhar. Além de tudo isso, podemos ainda citar as características de um seriado ou filme em série naquela época. Segundo William Sterkline, de um seriado deveriam constar os seguintes ingredientes: um herói que defendesse a verdade e a justiça, e com a qual o público se identificasse, um ajudante do herói, uma heroína bonita e vulnerável, um vilão e seus capangas, um prêmio para o qual todos lutassem, e os perigos, destrutivamente mortais e inescapáveis. Ainda segundo Klein, um bom seriado apresentaria um mistério envolvendo um herói ou vilão, cuja identidade secreta seria revelada apenas no último episódio, óbvio. Outra característica seria uma relação estreita com as histórias em quadrinhos, com pouco diálogo e muita ação. Podemos resumir que os seriados ou filmes em série foram os responsáveis por uma exploração ainda maior do cinema. Quem diria, cara, ir no cinema várias vezes para ver a continuação de uma história. Tem em suas mãos informações extras sobre aquela obra do momento, através dos jornais, o que nos mostra que muita coisa se mantém até os dias de hoje. Os desfechos finais que nos instigam a ver o próximo episódio, as informações extras no site de cultura e etc. Ver também como o cinema francês foi um grande pontapé inicial para a tendência, e até a mesma tentativa do Brasil de embarcar na onda, né? Mas e você, o que achou da origem ou surgimento dos seriados?
Deixe sua opinião ou sugestão ou comentário qualquer aí embaixo. Todos os comentários serão muito bem-vindos. Claro, aqueles que tentam agregar de forma construtiva, né? Mais uma vez eu fico por aqui e até o próximo episódio. Fui.